fevereiro junto com vocês em oração. Por isso o nosso culto é muito agradável. Eu gosto muito de chegar e ver os crentes chegarem, o povo de Deus. E às vezes eu fico pensando, o que vocês trazem na mente? Tem gente que chega apressadinho e senta-se no seu banquinho. Tem gente que chega mais devagar. Tem gente que chega e começa a conversar e vai conversando, e outras pessoas chegam cedinho. E tem uns que já chegam apressados quase que na hora do culto. Mas cada um traz algo na mente, traz alguma coisa na alma, traz alguma coisa no coração. Hoje cedinho eu estava lendo esse texto de Lucas, daqui a pouco nós iremos ler, quando o Senhor Jesus disse: eu vim para salvar as almas dos homens. Achei tão interessante isso. E eu queria cultuar esse Jesus que veio para salvar as nossas almas. Quero agradecer pelo presbítero Milton. Ele é um dos primeiros que chega. Aí quando nós chegamos, está tudo preparadinho. A liturgia está preparada. Eu nem sei como é que isso aqui é feito, mas está prontinho. E é ele que faz os ajustes da leitura, de quem vai pregar, de quem vai dirigir. E a gente nem reconhece. Chega, está prontinho. É como quando você chega para almoçar e está lá o prato, o talher do lado, o copinho ali, e no fogão está tudo quentinho. Tem feijão novinho, arroz novinho, e você diz assim: obrigado, Senhor, pelo alimento. Mas aquele alimento, ele não chegou do céu daquele jeito. Ele foi preparado, e é de muito bom tom a gente dizer: querida, foi bom, muito obrigado pelo almoço que você fez pra gente. Deus deu. Milagre, né? Porque há casos que ele traz pronto, mas no geral não. Então o culto acontecer, o Milton chegou cedinho. E ele tem um... Eu vou lá, cumprimento o Lucas. Cadê o Lucas? Assim, daqui a pouco ele acorda. Já está aqui. Eu quero agradecer o Milton e a Clotilde por esse empenho. Torna o culto mais fácil. Obrigado. Senhor nosso Deus, nós viemos cultuar o Senhor. Alguns de nós trouxe na mente esperança. Outros trouxeram na mente sentimentos de gratidão. Há quem veio buscar uma bênção. Há quem está atrás de uma graça específica na área profissional ou na saúde. Outros vieram de longe com o desejo de aprender do Senhor, de conhecer melhor para melhor servir o Senhor. Há quem veio porque tem compromisso. Há quem veio porque não tem compromisso. Não tinha outra coisa. O Senhor conhece esse povo todo. E eu sou agradecido porque o Teu Espírito trouxe essa gente. Gente Tua, que o Senhor conhece. Gente que Te ama e que expressa esse amor estando aqui. Eu quero bendizer o Senhor na bonita manhã deste dia de verão. Obrigado porque terminou janeiro. Obrigado porque começa fevereiro. E hoje, primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, nós estamos aqui para reconhecer bondade do Senhor em nossa vida e neste culto. Obrigado porque o Senhor trouxe quem o Senhor trouxe. Obrigado pelos motivos que o Senhor trouxe, quem o Senhor trouxe. Obrigado. Pedimos ao Senhor que não saiamos conforme entramos,
mas que sejamos enriquecidos pela Tua palavra, pela comunhão, que sejamos enriquecidos ao participar da ceia do Senhor, sejamos abençoados nesse culto, que funciona para a glória do Teu nome. Abençoe o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar louvores? Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Marco vai nos auxiliar com Daniela. E Andréia. O hino do número 247. Santo, Santo, Santo. 247. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Fica mais ou menos no meio da Bíblia, um pouco mais depois do meio. Lamentações. Tem Isaías, Jeremias e o livro de Lamentações. Capítulo de número 3. Versículo de número 19. Nós vamos estender a leitura até o 27º. 19º ao 27º.
Todos encontraram? Façamos uma leitura alternada, por favor. Eu lerei os ímpares e em uníssono a congregação do Senhor, os pares. Diz assim a palavra do Senhor para nós: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Apenas até aqui. Os irmãos podem sentar-se. Nós iremos orar ao Senhor. Quero convidar o pastor Wellington. Teve um mês de férias, está retornando às atividades, nós o recebemos com gratidão e também com alegria pelo seu retorno com a sua esposa. Obrigado. Senhor Deus e Pai, obrigado por este dia, Senhor, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, reunidos em Teu nome, para louvarmos, cultuarmos a Ti pela Tua bondade, Tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Senhor, nos abençoa de acordo com a Tua vontade, não de acordo com aquilo que merecemos. Que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que através do Teu Santo Espírito que em nós habita, o Senhor nos alimente, e que também, ó Pai, o Senhor aceite tudo aquilo que nós vivemos durante essa semana como oferta agradável a Ti, que estamos aqui para entregar diante de Ti, ó Pai, diante do Teu altar. Nos abençoa em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar cânticos de louvor ao nosso Deus? Obrigado. Ainda sentados, vamos orar? Senhor, agradecemos porque o Senhor nos deu uma noite de sono, porque o Senhor esteve conosco durante todos os momentos, Senhor. As nossas famílias, os nossos lares, a nossa igreja. Porque o Senhor preparou esse dia para nós, porque o Senhor é fiel e justo, porque o Senhor é amoroso e nos conduziu até aqui, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que o Teu Santo Espírito possa chegar em nossas vidas, possa nos abençoar, possa nos proteger, Senhor, em todos os momentos. No nome santo de Jesus. Amém. Convido aqueles que puderem ficar de pé. Vim para adorar-te. Ele é o único que nós temos para adorar, porque é só para Ele que nós temos a esperança. Amém?
É esse Deus que cuida de nós. É esse Deus que nos ama. É esse Deus que muda as situações das nossas vidas. Amém? Reina em mim. Esse mesmo Deus que nós queremos para as nossas vidas é o que cuida da nossa semana. É o que cuida da Santa Ceia que nós vamos participar logo mais. É o nosso grande e maravilhoso Deus. Amém? Grande é o Senhor. É o Senhor, e
Amém, Jesus. Podeis assentar. Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9. Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 9. Eu queria ler o versículo 51, a partir do 51, até o final do capítulo, mesmo assentados como nós nos encontramos. Lucas 9, 51. Lucas 9, do 51 ao 62. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, com temor e também tremor, nós ouvimos essa palavra. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Use o teu servo apenas como um instrumento em tuas mãos, para que haja da parte do Senhor para todos nós edificação, consolo, direção, alimentação, que sejamos por esta palavra instruídos. Pedimos isso em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Houve um tempo em que o profeta Jeremias teve uma situação tão delicada, passou por tantas lutas, que ele começou a remoer na sua memória coisas que não devem ser lembradas. No capítulo número 3 de Lamentações, ele fala assim: lembra-te da minha aflição, lembra-te do meu pranto, lembra-te do absinto e do veneno, porque a minha alma continuamente lembra disso. Eu não consigo não lembrar das humilhações,
Eu não consigo tirar da mente as palavras duras que eu ouvi lá na empresa. Eu estou lembrando disso, eu quero que o Senhor também lembre comigo. Eu quero que o Senhor recorde isso, porque é isso que eu lembro. E geralmente nós somos o que nós lembramos, né? O que nós lembramos tem o poder de mudar o meu dia, de alterar o meu comportamento. O que eu conservo? Até o momento em que ele, fazendo esta autoanálise, ele toma uma posição sábia. Ele diz, bem, é isso que eu lembro, é isso que eu recordo, mas eu quero trazer à minha memória coisas boas, coisas bonitas. Eu quero lembrar, ocupar a minha mente de alguma coisa que possa produzir bondade em mim, mudar o meu temperamento. Eu quero trazer lembrança, alguma coisa que possa edificar. Aí ele fala isso aqui. Quero trazer à memória algumas coisas que podem produzir edificação, esperança na minha mente. E ele então lembra de 3 coisas rapidamente. Ele lembra da misericórdia do Senhor, que ela é a razão de ele não estar consumido. Ele lembra da fidelidade do Senhor. Ele lembra da bondade do Senhor. Bom é o Senhor. Ele lembra disso. Que coisa boa para a gente aprender com Jeremias. Eu posso ficar remoendo mágoas de quem me prejudicou, de quem pisou em mim, de quem puxou o meu tapete. Eu posso guardar na memória coisas que fizeram contra mim. Aqui na igreja, teve uma época que o pastor veio, cumprimentou esse, e a mim ele pulou. Ele não me cumprimentou, ele não olha nos meus olhos. Estou chateada, eu não gosto dele, eu não gosto disso. Todo mundo pode cantar, menos eu. Entende? Eu posso guardar isso. Eu posso trazer à memória coisas que podem produzir esperança. Aí é uma decisão minha. Jeremias começou lembrando disso. Da amargura, do absinto, do veneno. E essas coisas na sua lembrança trouxe muitos males para ele. Até que ele toma essa posição louvável. Em vez de ficar remoendo as dores, ele traz à lembrança coisas jóias, coisas bonitas, coisas boas. Eu queria pensar um pouco nisso. Eu queria trazer para a nossa lembrança coisas que podem edificar. Eu quero relembrar hoje sobre o que é ser crente. Aí você pode dizer, que isso? Eu sou crente há 30 anos, mas é provável que ao longo da caminhada, essas coisas armazenadas na nossa memória tenham roubado de nós alguns conceitos sobre o que é ser crente. O que é que Deus espera que seja feito por mim no que tange a ser cristão. Eu queria pensar um pouquinho só sobre isso. Porque algumas coisas que nós fizemos no passado, não sendo relembradas, nós esquecemos. Eu andei de patins quando jovem. Eu ia namorar com a Beth de patins. Na cidade. E ela trabalhava no mercado e eu andava entre uma prateleira e a outra de patins. Eu acho que foi aí que alguém viu e colocou no Carrefour. Ó, gente, porque tem muito tempo. Anos depois, fazendo um passeio com a mocidade do Rio de Janeiro em Teresópolis, muito frio, lá tinha uma quadra em que as pessoas patinavam. Eu disse, eu já fiz isso aqui a minha mocidade inteira. E eu vou conseguir de novo. Gente, eu não consegui ficar em pé em cima do patins. Até para ficar em pé eu tinha dificuldade. Porque o desuso fez com que eu esquecesse. Andar de bicicleta a gente nunca esquece. Será? Algumas coisas não sendo praticadas a gente esquece. Você lembra daquela receita que você fez há muito tempo? Aqui você disse, como é que era, gente? Quanto que era que colocava de farinha? E quanto que era de fermento? Eu vou tentar.
em vez de ir lá e abrir o seu livrinho de receita, você fica puxando pela memória e não sai algo comestível naquela receita. Porque não sendo usado, ela cai em desuso e a gente acaba esquecendo aquelas fórmulas de matemática. Lembra? Aquelas equações da física que nunca mais você usou. Eu vou te chamar para fazer delas. Não vai lembrar. Logo que nós chegamos aqui, o Paulo Fernando, presbítero, estava afastado da cadeira há algum tempo. Aí ele precisou voltar e eu disse, eu tenho que reciclar. Eu tenho que voltar a praticar. Para não ocorrer de ele errar no exercício da profissão. Coisas que eu posso ter esquecido ao longo do tempo. Coisas que eu preciso lembrar. Coisas que eu quero trazer à memória. E mesmo sendo crente há tantos anos, é capaz que a falta do uso ou armazenar na cabeça coisas que não edificam me façam esquecer alguns conceitos bíblicos sobre o que é ser crente. Então, desculpem, eu quero pensar com vocês sobre isso daí. Sobre ser crente à luz desse texto que foi lido aqui. Refrescar a minha memória. Eu não sei quantos de vocês conhecem máquina de datilografia. Eu estou nostálgico hoje. Esses dias eu vi uma máquina de datilografia. Essa semana agora. Eu fiz curso de datilografia. Mas eu tenho tanto tempo que não mexo com aquilo, que é capaz de eu não saber mais manusear. Falei com o presbítero José Carlos, que eu trabalhei no banco, numa época em que você somava e puxava uma manivelinha. Se eu pegar aquilo, uma peça de museu, eu nem sei mais como é que usa. Porque o desuso fez com que eu esquecesse. Para que a gente não esqueça sobre o que é ser crente, eu queria trazer nesse texto 3 palavras bem práticas e bem rápidas para entrarmos na ceia do Senhor. Primeiro delas, ser crente é um profundo sentimento de renúncia. É um conceito adequado sobre renunciar. Não é fácil. Se alguém disse para você, olha, ser crente é a coisa mais fácil do mundo, mentira. Lhe enganaram. Porque o Senhor Jesus disse que a porta é estreita e que segue-se a essa porta um caminho apertado. Partindo desse pressuposto não é fácil. Não sei quantos de vocês passaram por portas apertadas, em que você tem que parar a respiração, encolher para poder passar por ali. Não sei quantos de vocês enfrentaram um ônibus na hora do rush, em que ninguém afasta para você entrar, muito menos para você sair. Que você respira quando entra e prende a respiração. E fica lá o período todo respirando a metade. Só a metade, porque o pulmão não tem como elastecer. Porta apertada. O Senhor Jesus disse que ser crente, nesse texto, é um profundo sentimento de renúncia. É um conceito que eu tenho que entender, que adaptar. Eu acredito que por conta da cidade, da aldeia em que eles entraram e tendo sido recusado serem recebidos, o Senhor Jesus vai para Jerusalém. Lucas diz 2 vezes que estava decidido ir para Jerusalém, contrariando a mídia que aconselhava não ir, contrariando os discípulos que diziam, ó, não é tempo de ir para lá, a turma quer te pegar, é melhor fugir de Jerusalém. Mas ele estava resoluto a isso. Quando ele chega em Jerusalém e o pessoal fica sabendo que ele estava decidido a ir, o pessoal fecha a porta, lá na cidade de Samaria. Não, já que ele vai para Jerusalém, não tem pousada para quem vai para Jerusalém.
E então eles vão para uma outra aldeia. Os discípulos ficam meio chateados com aquela recusa e querem tomar uma posição meio extremada. Ele acalma os ânimos e vão para uma outra cidade. No que eles estão indo, acho que alguém movido pelo sentimento de recusa e querendo amenizar os sentimentos de Jesus, ele se propõe a seguir Jesus. Observe aí o versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Senhor, lá na Samaria eles não te querem, mas eu quero. Lá eles não te recebem, mas eu te recebo. E eu quero ir com o Senhor para onde o Senhor quiser ir. Quem sabe isso vai diminuir essa dor da rejeição. Quem sabe isso vai tirar um pouco do azedume que pode ter ficado em tua alma em relação a não ter sido aceito na cidade da Samaria. Eu quero seguir o Senhor. Só que o Senhor Jesus, ele não só ouviu, como ele percebeu a intenção do coração daquele homem. E ele diz sobre o conceito de renúncia para aqueles que querem vir com ele. Ele diz: olha, ser crente é o seguinte: eu quero dizer que você se dispôs, talvez pelo sentimento de renúncia, de recusa da cidade. Eu não preciso disso. Ser crente começa num conceito de renúncia. Quero te dizer que as raposas têm os seus covis. As aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho. O que que você quer de mim? O que que você espera andando comigo? O que que você veio buscar em troca? Porque eu percebo que é barganha que você quer fazer comigo. Você quer amenizar o que não precisa ser amenizado. Quer consolar o que não é preciso ser consolado. Então eu quero falar para você de renúncia. Esse homem, parece que ele queria agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ele quer servir o Senhor, mas sem deixar de servir a si próprio. E o Senhor Jesus então fala do preço que ele tinha que pagar. Há um outro caso que igualmente a esse, o homem se dispôs a segui-lo dizendo: o que o Senhor quer que eu faça para herdar a vida eterna? Ao saber do preço, ele não se propõe pagar. É apertado mesmo. Não é fácil não. É para ninguém. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se conseguiram dobrar o lenho verde, o seco quebra. Ele não está dizendo que vai ser fácil. Ah, ser crente é um mar de rosa. Ele nunca falou isso. Pelo contrário, olha, vão ter aflições nesse mundo. Vão ser perseguidos. Vão criticar vocês. Eu quero prepará-los para isso. Eu estou antecipando e dizendo a vocês que não é fácil lá na escola. Ah, você é crente, né? Ah, então não pode fazer. Ah, entendi. Compreendem? Na empresa do mesmo jeito. Quantos de nós fomos humilhados apenas porque somos do Senhor Jesus? Somos rotulados. Ser crente significa um profundo conceito de renúncia. Não dá para servir o Senhor e servir-se ao mesmo tempo. Agrada-te do Senhor, é o conselho de Davi. Agradar-se de Deus, não é agradar a Deus. Bajule a Deus e Ele vai fazer o que quer o seu coração. Não, não, não. Agrade-se, faça do Senhor a tua satisfação. Faça do Senhor a tua alegria. Faça do Senhor o teu prazer. E assim sendo, Ele vai agradar o teu coração. Mas isso é lógico, como 2 mais 2 são 4. Se eu torno o Senhor o meu prazer, se eu torno o Senhor a minha alegria, o meu plano é o dele. O meu projeto é o dele. Eu não tenho mais projeto. Então vai acontecer o que eu quero, porque o que eu quero é o que ele quer. O que ele quer é o que eu quero. Não temos duas vontades, duas mentes, temos uma só. Agrada-te do Senhor, renúncia. Renunciar nunca foi fácil. Nunca. É difícil, gente.
Nós temos uma vontade forte. Eu fico pensando daqui a 20 anos com essas crianças com a vontade mais forte do que a sua. Os nossos filhos nos últimos 10 anos têm uma vontade mais forte do que nós quando tínhamos a idade deles. O que vai ser da geração daqui a 30 anos com essa turma aí de vontade forte? A turma do controle remoto na mão. Como é que vai ser? Como é que vai ser a escola? Porque houve um tempo em que o professor mandava na escola. Hoje ele não manda mais. Hoje é o aluno. Hoje o professor é um instrumento de ensino que pode ser movido de acordo com a vontade dos alunos. Mas houve um tempo que não. E daqui a 30 anos, como é que vai ficar? É um conceito de renúncia. Negue-se. Não é fácil. Mas, em seguida, ele dá um outro conceito sobre ser crente. Ele fala no versículo 60. Mas Jesus insistiu. Deixa aos mortos o sepultar os próprios mortos. Esse segundo homem, ele se aproxima e é o Senhor Jesus que dirige-se a ele e diz: segue-me. Aproveitando o desejo do outro de ser discípulo, de ser crente, eu quero te convidar. O outro se convidou. Eu falei o preço, ele foi embora. Então eu olho para você e eu te convido, vem. Aí o homem disse: é claro que eu vou. Como dizer não para o Senhor? Quem é o louco que diz não, que renuncia a um convite do Senhor? É claro que eu vou. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu tenho uma agenda cheia. Eu tenho um compromisso. Eu tenho prioridades. Eu tenho um pai. Aí ele fala, olha aí, versículo 59. A outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, permite-me primeiro sepultar o meu pai. Não é que o pai estivesse na UTI, em coma. Não é que o pai tratava-se de um moribundo, um terminal. Não, é que a escala de valores, a sua agenda estava preenchida. Ele disse: olha, eu vou, mas eu tenho um outro compromisso primeiro. Antes de ir, eu tenho que ir. Antes de seguir o Senhor, eu tenho um compromisso. Não é corbã. Ele não está visando o quarto mandamento que atenta para os pais. Não, não, não. O que ele está dizendo é que ele tem outros valores. Ele tem outras prioridades. Eu irei, mas agora não. Eu tenho uma vida pela frente. Eu quero aproveitar a mocidade, o meu vigor físico, a minha inteligência. Eu acabei de receber um diploma, eu vou viver isso. Eu tenho outros valores. Aí o Senhor Jesus então esclarece para ele sobre ser crente. É um profundo, um pleno sentimento de compromisso. Está separado errado ali. É porque não dava, né? Um S de um lado, o outro S do outro. Perdão, foi o problema da máquina. Estava certinho. Esse homem queria aproveitar a vida e depois seguir Jesus. Viver o máximo. Como aquelas pessoas que você chega para evangelizar, aí ele diz: isso não é para mim agora. Agora eu vou viver. Depois que eu viver, o Senhor Jesus disse: não, você não tem o domínio nenhum do tempo. Você não sabe o que vai acontecer. Ou você sabe? Não. É por isso que ao projetar, ao planejar alguma coisa, diga: se Deus quiser. Se Deus quiser, eu irei. Bem, está na vontade do Senhor. É minha aí, mas se é do Senhor, eu irei. Se não é, eu não irei. Então eu não posso dizer: me deixa primeiro fazer isso, depois aquilo. Não, porque primeiro é o reino.
Primeiro é a justiça deste rei do reino. Depois as demais coisas serão acrescentadas. A escala de valores dele estava errada, está distorcida. Ele não tem o domínio do tempo que ele acha que tem. Não. O que eu tenho é o presente. Eu não tenho o futuro. E esse homem achou que ele tinha o futuro. Precisamos lembrar que ser crente é um completo sentimento de compromisso com Deus. Um completo sentimento de compromisso com Jesus e com o povo dele. Isso sim é ser crente. Eu não posso esquecer isso. Eu não posso deixar de praticar sob pretexto de errar, de falhar, de esquecer. De achar que estar na igreja não envolve renúncia, não envolve compromisso, porque envolve. Eu não posso me acomodar dizendo, eu tenho 30 anos que eu estou aqui. Não posso. Se eu deixar de praticar isso, eu corro o risco de esquecer. Nós temos 24 horas. E eu preciso então servir o rei nesse tempo todo. Isso é prioridade. Isso é compromisso. Por fim, versículo 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas primeiro deixa-me despedidos de casa. Eu tenho família. Eu não posso simplesmente desaparecer. Eu não posso simplesmente não considerar que eu tenho uma casa. Eu não posso desconsiderar os meus pais. Eu não posso desconsiderar que eu tenho uma família. Aí o Senhor então explica para ele: ninguém que tendo posto a mão no arado, a isso se pressupõe que ele já seguia, que ele já servia. E o Senhor fala sobre a urgência do hoje, do agora. O Senhor faz esse discípulo entender sobre o tempo. Observe que ele diz: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás. Ninguém que ame o Pai mais do que a mim é digno de mim. Ninguém que invista mais no Filho do que no reino é apto para o reino. Ninguém que ame papai e mamãe mais do que a ele é digno dele. É esta a ideia da urgência. Ser crente. Eu sou desde 15 anos. Mas eu não posso me valer disso e achar que eu vou ser abençoado unicamente porque eu sou crente. Porque envolve um sentimento, um conceito profundo de renúncia. Mas também um sentimento de compromisso e de urgência, uma noção exata, perfeita de urgência. Deixa-me primeiro despedir. O que ele queria com isso? Priorizar? Não é irresponsabilidade, não, mas é prioridade, é urgente. A noção de urgência está na classificação aqui. Quando o Senhor falou para Gideão e até aquela multidão que se dispôs a servir a Deus na luta contra os medianitas, ele começa a classificação por esse sentimento de urgência. E a grande maioria não estava adequado para aquela batalha exatamente pelo sentimento de urgência. Voltem os medrosos. E voltou uma turma enorme. Voltem aqueles que bebem errado. Aí voltou, ficou 300. Menos de 1% dos que se dispuseram. Menos de 1%. Que Deus poderia pensar, não dá. Conhece? Não dá. É pouco, não dá. Isso aí é pouco para tanta gente. O que é 5 pães para 5.000? Não dá. É urgente. O que é ser crente para nós? João capítulo 9, na caminhada de Jesus com os discípulos, aparece um cego de nascença. Até que alguém resolve perguntar: quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele para que ele nascesse assim cego?
Aí Jesus diz, não é nem ele, nem o pai dele. Não é lei de causa e efeito. Não foi ninguém que pecou. Para que ele nascesse cego assim, não. Ele nasceu assim para ser curado hoje. Aí o Senhor Jesus fala para eles, façam a obra enquanto é dia. O que nós temos é esse dia. Urgente. Façam a obra enquanto vocês podem. Busquem enquanto ele está perto. É esse o sentimento de urgência. A noção do aqui e agora. O que eu tenho é isso. Amanhã eu passo por aqui e eu falo com ele. Não, eu faço a visita em abril. Mas eu não tenho abril. O que eu tenho é 1º de fevereiro. Eu não posso contar com o meu vigor. Não. Eu não posso dizer, olha, próximo, não posso. É agora. O que eu tenho é agora. Ser crente é um conceito de renúncia. É um sentimento de compromisso. E uma noção de urgência. Se eu não praticar isso, eu caio. Eu esqueço. Assim como eu esqueci aquela receitinha, aquele chazinho para enxaqueca. A minha avó me ensinou, era cravo, o que mais? Se eu não faço, eu esqueço. É como andar de bicicleta. Ah, será que não esquece? Eu acho que a noção não. A noção a gente não esquece. Qual é a noção? Ficar em pé, em cima dela. A noção a gente não esquece. Mas se você não praticar, é capaz de cair. Quem quiser experimentar, sob o risco de cair, queria trazer à nossa lembrança isso. Eu posso remoer mágoas, ou eu posso trazer à lembrança o que me pode dar esperança. Eu quero que nós ocupemos a nossa mente com coisas que edificam. Aquela mágoa de 2014, perdoa. Deixa com o Senhor. Aquele olhar atravessado, aquela palavra dura, perdoa. Deixa Deus tratar. Conserva na memória o que pode edificar, o que traz esperança. Guarda coisa boa. Guarda coisa boa. Eu não recebi presente no meu aniversário, também não vou dar. Não vou dar. Não recebi e não dou. Ué, para com isso. Vai lá e dê. Mas quantas vezes eu lá e ligo para o irmão, irmão, parabéns pelo aniversário. Olha, eu trouxe uma lembrancinha para você, está aqui. E ele vai lá, nem sequer me avisa no dia do meu aniversário. Nada, lembra nada, eu não faço mais isso. Faça. Não faça pelo retorno. Quero trazer a memória, que me pode dar a esperança. As misericórdias, a fidelidade e a bondade. Lembre disso. Vamos orar. Querido Deus, rendo-te graças porque o Senhor nos traz a lembrança, esses conceitos sobre ser discípulo, sobre ser crente. O Senhor disse para nós que é um conceito de renúncia. O Senhor falou também sobre esse sentimento de compromisso. E o Senhor falou da necessidade de observar o tempo, da urgência do tempo. Queremos lembrar disso e te servir com gratidão. Perdoe-nos por tantas vezes conservar na memória aquilo que não é bom, por lembrar de coisas desagradáveis. Queremos lembrar do que pode trazer esperança. Queremos lembrar dos conceitos de discípulo, do preço do discipulado, do tempo para servir o Senhor. Abençoe-nos nisso. Já pusemos a mão no arado. Não vamos olhar para trás. Porque os campos estão prontinhos para serem colhidos. E nós queremos que o Senhor nos use nisso. Não nos deixe esquecer. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os oficiais para nos ajudar na ceia do Senhor, por gentileza. Enquanto eles estão vindo,
Por favor, abra a Bíblia em Marcos, capítulo 14. Eu não sei quantos de vocês lembraram durante a semana que hoje teria ceia. Não sei quantos de vocês fizeram um preparo em casa. Ah, hoje tem ceia. Essa semana temos a ceia. Os oficiais lembraram. Todos bonitinhos. O homem de terno fica elegante, né? Não é muito fácil não, gente. Um calor desse. Mas eles estão aqui. Renúncia. Abnegação. Queria ler esse texto. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Apenas até aqui. Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé. Os diáconos prepararam para nós os elementos da ceia. Nós somos gratos por isso. Chegaram mais cedo do que a gente. Quando nós chegamos, já estava aqui, ó, o pão, tudo prontinho. Que coisa boa. Eles chegaram antes. Para a ceia, há uma necessidade de um preparo antecipado. O Senhor Jesus mandou alguém antes dele e disse: olha, na próxima aldeia, entrem lá e vocês vão encontrar um homem assim, com um cântaro, e digam para ele: onde é que vamos preparar a ceia? Antecipadamente, não é um acidente, não, é algo que eu preciso me preparar antes. Se eu falar para vocês, vamos ver que alguém tem pecado aí para confessar, se você não fez isso antes, agora vai ser difícil. Então eu acredito que você lembrou disso. Se você não lembrou que hoje tinha ceia, cuidado. Cuidado. O negócio é sério. Deixa para de noite. Deixa para de noite. Tá bom? Conselho de amigo de Jesus. Vamos dar graças pelo pão. Nós vamos orar, agradecer o oficial que estará servindo, e em seguida nós vamos guardar, conservar e participarmos juntos. Você pode receber e sentar, tá bom? Presbítero Carlos, por gentileza. Carlos Guedes vai dar graças. Querido Deus, muito obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, que é o nosso exemplo de renúncia, Senhor. Ele renunciou o céu, a glória, para vir a este mundo, Senhor, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ó Deus, Ele não deixou esse compromisso para trás. Ele foi avante, obedeceu o teu mandado, Senhor, e morreu naquela cruz. E fez isso, Senhor, sem pestanejar, sem deixar, ó Deus, sem considerar as circunstâncias, o sofrimento, mas com a urgência que o Senhor colocou para Ele. Ele, ó Deus, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. E nós estamos aqui diante dessa mesa para relembrar, Senhor, o que o Senhor Jesus fez por nós. Eu sei que Ele fez isso por mim e por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. E ó Deus, por isso nós te adoramos, por isso nós glorificamos o teu nome, Senhor. E ó Deus, nós queremos relembrar, Senhor, esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Senhor. Queremos trazer a nossa memória e ser fortalecidos pelo Senhor, ó Deus, na nossa fé em Jesus, para que jamais venhamos esquecer, ó Deus, de Jesus e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo pelo seu amor
demonstrado por mim e pelos meus irmãos. É no nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Obrigado. Os que vão participar, por gentileza, permaneçam em pé. Recebam, conservem em mãos. Estão pedindo que os irmãos da galeria, por gentileza, desçam. Obrigado, obrigado. Aí aqui a gente participa juntinhos. Obrigado. Muito obrigado. Por favor. Como somos poucos presbíteros, obrigado por você descer. Muito obrigado, viu? Obrigado. Alguém foi esquecido? Nos colocar em pé, por gentileza. Jesus nos ama. E nós estamos aqui por causa dele, né? Eu quero que renovemos com isso nosso compromisso de ser discípulo dele, crente em Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Marcos diz que da mesma forma como ele agiu com o pão, ele procedeu com o vinho. Ele deu graças e distribuiu, afirmando que era o seu sangue. E eles participaram. Quero convidar o presbítero Eduardo Castelo, por gentileza, que venha dar graças. Da mesma forma, nós vamos receber, agradecer, sentar para esperar todos participarem. Por favor.
Pai de amor, nós aqui estamos uma vez mais reunidos em Tua casa para Te prestar este culto de louvor, de adoração, e neste momento tão precioso nós lembramos o sacrifício de Cristo Jesus feito na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós agradecemos por isto, por este infinito amor demonstrado por nós. A vida de Jesus foi dada em nosso lugar e por isso nós temos a certeza da vida eterna. Aleluia. Nós temos a salvação porque o aceitamos. Eu quero te agradecer neste momento, Senhor, por este elemento, este vinho que representa este precioso sangue que foi derramado por nós. Eu te agradeço e peço que aqueles que ainda não têm esta alegria, não têm a certeza da salvação, que o façam o quanto antes, que recebam a Jesus em seus corações e possam também participar conosco desta Amém. Mesa. Sê conosco, Senhor, neste dia. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. Por favor. Obrigado, meninos. Por gentileza, irmãos. Foi alguém esquecido? Não? Beleza. Obrigado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Porque o sangue eficaz de Cristo Jesus verteu na cruz por nós. Estamos caminhando com o Espírito dele para encontro com ele, por causa do pecado que foi perdoado pelo sangue do Cordeiro.
Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor querido, bendizemos o Teu nome por este momento. Obrigado porque a nossa aliança ela é renovada em Cristo. Muito obrigado. Abençoe o Teu povo. Ministra ao nosso coração a misericórdia, a bondade e esteja com esse povo, ó Deus. Eu clamo isso com eles e por eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Obrigado. Nós vamos orar. Após a escola dominical, eu queria uma palavra com todos os presbíteros ativos, coisa de 7 minutos, aqui no gabinete, tá bom? Todos os presbíteros, coisa rapidinha, uma palavra, uma decisão que a gente precisa tomar hoje ainda. Queremos informar para os nossos irmãos da internet que estão em casa, teremos uma aula, e essa aula será também filmada e será gravada, e que nós podemos ter acesso a ela em qualquer dia da semana. Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé? Eu quero agradecer porque você veio cultuar Jesus. No próximo domingo à noite, nós vamos celebrar o Senhor e entregar os certificados daquela leitura anual. Lembra dela? Os certificados chegaram, estão comigo. A gente quer fazer um culto de gratidão a Deus e desafiá-los para mais um ano de leitura. Tá bom? Edson, vem cá orar, por favor. Obrigado. Gentileza, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos na Tua casa. Obrigado por essa ceia, Senhor, onde nós relembramos, Senhor Deus, todo o sacrifício. Realmente aquela cruz não era para o Senhor. Aquela cruz era para mim, Senhor Deus. O Senhor não merecia, Senhor, tamanho sacrifício, tamanha dor. O Senhor não merecia, mas por amor, ó Deus, a cada um de nós, amor tão grande, ó Deus, que se deu, se doou, ó Deus, por amor a nós. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por esse amor que nós não merecemos. Obrigado porque o Senhor nos amou de maneira tão grande e nos livrou e nos tem salvado. E o Senhor, ó Deus, tem trabalhado no coração de cada um de nós. Como a Tua palavra nos falou, Senhor Deus, faz de nós missionários, ó Deus. Que agora, Deus, nós, quando vamos para os nossos lares, para os nossos trabalhos, ó Deus, que ali nós possamos ser missionários, ó Deus, fiéis ao Senhor. Que nós possamos falar desse amor, ó Deus, que nós temos vivido a cada dia, Pai. Que nós possamos, ó Deus, anunciar essa palavra, ó Deus, que cura, palavra que liberta, que restaura, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela vida de cada um aqui. Obrigado pelo Teu povo reunido, Senhor Deus. Obrigado pelo nosso pastor, ó Deus. E que o Senhor, ó Deus, nos dê um bom dia na Tua presença, Senhor. Te pedimos que o Senhor também atue, ó Deus, nos lares daqueles enfermos, ó Deus. O Senhor sabe quantas pessoas que gostariam de estar na Tua casa invocando o Teu nome, ó Deus, mas por uma enfermidade, ó Deus, não é possível. Que o Espírito do Senhor esteja com eles, ó Deus, e que o Senhor vem renovar as suas forças, vem restaurar, ó Deus, a saúde do Teu povo, ó Deus, para que possamos glorificar o Teu nome, pelos Teus grandes benefícios, pelos Teus grandes milagres, ó Deus, na vida de cada um de nós. Dai-nos um bom dia na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador,
o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a bendita volta de Cristo Jesus. Amém. Sentados, irmãos.